Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Venere. Começamos um podcast Negócios mais Finanças, né? E nesse primeiro podcast estamos aqui com a presença da Jussi, uma convidada mais que especial, né? Uma pessoa que inspira muita gente. E só contando um pouco, Jussi, para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, esse podcast ele tem o objetivo de contar histórias que talvez ajude a inspirar pessoas, né? E esse é o nosso objetivo. E nada melhor do que ter você aqui com a gente nesse nosso primeiro episódio. Jussi, bem-vinda. Muito obrigada, Beto. Muito obrigada às pessoas que estão nos ouvindo. É uma grande honra, um grande prazer. Fico até emocionada de participar desse primeiro podcast, né, que estamos realizando agora. E também, Beto, eu fico muito feliz e muito honrada de estar na tua presença. Nós convivemos muito pouco, mas cada vez que eu encontro contigo, eu fico muito feliz de saber o ser humano maravilhoso que tu és. A maneira como tu leva a vida, leve, solta, agradável, o líder que tu é diante da instituição onde tu trabalhas. Então, fico muito feliz de estar aqui na tua presença hoje. Tô louco, já começar já com uma entrada dessa aí. Quem vai se emocionar vai ser eu, né, Jussi? Ô, Jussi, vamos começar então um pouco contando da tua história, né? Para quem não conhece a Jussi ela tem uma empresa, né? O Netvale é o nome da empresa, uma empresa que ela é referência aqui na nossa região, mas por trás de toda a grande empresa tem uma grande boa história, né? De uma pessoa, né, Jussi? Então vamos começar um pouco falando desse teu início, né? Como é que foi esse teu início? Então, eu vou me apresentar um pouquinho para as pessoas me conhecerem, né? Então, meu nome é Jussilene da Silva Serpa, eu sou uma filha amada de Deus, sou filha de José Bartolomeu e Maria Odete Reis da Silva, eu sou casada com Luiz Carlos, sou mãe da Francine, da Larissa, da Karina, do Cauê, sou sogra do Fernando, do Matheus, do Cadu e da Bela, e sou avó da Luísa, do Bento, do Theo, da Sara e da Mel. É tanta gente que precisa puxar da memória e trazer pela sequência certa. Tá? É um time, né? De é futebol, um time. De vôlei. Isso. É uma alegria. A casa sempre está cheia, né? É muita alegria. E eu sou uma pessoa que gosto muito de celebrar a vida, Beto, de estar com os amigos, de estar com a família, casa sempre cheia. Eu tenho uma conexão muito forte com o mar, gosto muito, né? Nós moramos numa região maravilhosa, gosto de estar nadando, de mergulhar, de remar, então isso tudo alimenta a minha alma. Eu fiz uma formação em administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação e fiz muitos cursos, né, dentro da área empresarial e também na área holística, na área espiritual. Eu sou de formação católica, né, vim da igreja católica, mas também li os livros do espiritismo, li budismo, participei da Seichonoye. Então, tudo que possa agregar conhecimento e evolução, eu sempre busquei em diversas áreas da minha vida, tá? E como que eu comecei? Beto, quando eu parei para pensar sobre isso, né? Quando que eu comecei? Eu comecei muito novinha. Com 8, 9 anos de idade, eu morava aqui na minha praia. Minha praia é muito diferente do que é hoje, né? Muito diferente. Tá? Jussi, porque tu é natural aqui da região, né? Eu sou natural de Brusque. Mas aí os meus pais mudaram logo para Canelinha, porque a família da minha mãe e do meu pai é de Canelinha. E depois meu pai abriu uma empresa em Tijucas, que era a Imacol, hoje não existe mais. Uma empresa que fazia compensados. E quando nós morávamos aqui na minha praia, eu ia com meu pai aos sábados para Imacol, tá? Em Tijucas. Tá? O que eu ia fazer lá? Eu ia varrer o escritório e ajudava o colaborador que pagava as horas extras dos funcionários. Eu ajudava ele a separar o dinheiro para fazer os pagamentos. Com 9 anos? Com 9 anos, tá? E efetivamente eu comecei a trabalhar com meu pai aos 17 anos. Aí nós já morávamos em Itajaí. Eu vinha todo dia de Itajaí para Tijucas trabalhar. Naquela época a BR não era duplicada, né? Mas eu já dirigia, porque nós aprendemos a dirigir aqui na minha praia, eu e a minha irmã. E eu vinha sozinha de carro todo dia trabalhar e voltava à noite para fazer faculdade na Univale. Então a minha trajetória foi bem cedo. Ô, Jussi, falando um pouco desse início de história, né? Que ele vai se confundindo história de vida com história do empreendedorismo, né? Essa tua primeira experiência com o teu pai lá na Imacol, né? Era Imacol. Imacol, né? Tu acha que ela teve uma influência grande nos dias de hoje ou no início do Netvale, para iniciar o Netvale? Nós somos uma construção, né, Beto? Nós vamos nos construindo a cada desafio que nós vivenciamos, né? Por exemplo, isso é um desafio, tanto para mim quanto para ti, que nós estamos expostos a vivenciar. Então, nós saímos da zona de conforto para viver desafios. E um desafio bem interessante que eu vivi
assim que eu comecei a trabalhar aos 17 anos, foi criar o departamento de exportação dentro da Imacol. A empresa começou a exportar os compensados que produzia, compensado normal e naval, e precisava estruturar um departamento de exportação. Eu, com 17 anos, eu comecei a trabalhar em fevereiro. Em março, eu fui para Criciúma de carro, sozinha, fazer um curso de 3 dias sobre exportação. Nossa Senhora! Tá? Então, essa coragem, né, de enfrentar e buscar o novo e ir atrás. Começamos a exportar, a empresa começou a exportar, e nós exportamos para a Irlanda e para a Inglaterra. Tá? Mas ninguém falava inglês na empresa. E os compradores falavam inglês. Aí, o que eu fiz? Vou para a Inglaterra aprender inglês. Hoje, gente, é muito fácil, né? Tu abre na palma da tua mão o celular Sim. e tem tudo que tu precisa ali. Mas em 1985, que foi isso, não era essa a realidade. Eu entrei em contato com o consulado britânico no Rio de Janeiro, eles me passaram o nome de uma escola, eu passei um telex para a escola, tá? Comprei uma passagem e fui. Isso com que idade? 17 anos. 17 anos. Hoje eu vou entrar num assunto que talvez ele seja um pouco, não vou dizer assim, polêmico, né? Ou chapa quente, né? No dito popular, né? Mas por ser mulher, né? Nesse ano de 85, né? Isso, olhando hoje, né? Tu acha que isso teve alguma influência ou alguma dificuldade a mais? Ou hoje eu tô olhando para trás, não, foi tudo meio normal, assim. Como é que tu enxerga? Para mim, Beto, foi tudo muito normal. Tá? Eu não senti nenhum preconceito por ser mulher e sempre tive à frente, buscando conhecimento e me posicionando. Para mim, nunca senti essa distinção entre homem e mulher. Tá? Eu te pergunto isso, Jussi, porque a gente hoje está num momento de sociedade, né, que se discute muitos assuntos, né? E a gente, quando vai ouvindo as histórias, a gente vai percebendo que muito mais tem a ver com as pessoas, né, do que com as dificuldades do meio que ela vive. A gente sabe que o meio, ele influencia muito, é claro, né? Mas tu com 17 anos, no ano de 85, né, fazer tudo o que fez com tão destemida, né? Imagino que tu olhando para trás teve muito mais a ver com a tua iniciativa do que olhar para os problemas e dizer assim, cara, não vai dar, eu vou parar por aqui. Se a gente olha para o problema, né, Beto, nós nos paralisamos, né? Então, Sim. Nós precisamos sempre buscar a solução para aquilo e resolver. Esse é o objetivo, né? Ô, Jussi, vamos dar um salto, então, dessa experiência que eu acho que é muito bacana, né? Com 17 anos de idade, né, mandar um telex, né? Hoje eu acho que as pessoas nem sabem o que é isso, Beto, nem sabem. Imagina mandar um telex, né? Hoje tu manda na palma da mão, tu manda usar para qualquer pessoa e ela, em qualquer lugar do mundo, ela consegue saber o que está acontecendo, né? Mas aquele tempo era muito mais difícil, né? Mas vamos fazer um salto aí desse de 85, dessa experiência, né? Lá pro início da tua empresa, né? Porque até então tu estava numa condição junto com o pai. Exatamente. Né? Uma empresa familiar, né? Apesar da pouca idade, né? Muita coragem, né? A tua história, eu acho que ela tem muito disso, né? Sempre de muita coragem, autoconfiança, estudo, né, Jussi? É uma mulher que estuda muito, se aprofunda muito, né? Vamos falar um pouco então desse início de UNET. Como é que foi isso? Porque uma empresa de tecnologia hoje é fácil, né? Mas no início da UNET, que a internet eu acho que estava recém entrando no Brasil, né? Ou iniciando os primeiros passos, né? Com certeza. A UNET Vale começou em 1997, né? Ela está com 25 anos agora. E parece que Deus me colocou ela no caminho, né? Porque não foi uma ideia minha. Foi uma ideia de 2 engenheiros da Cerâmica Porto Belo que me chamaram para fazer uma sociedade. Um deles era casado, ainda casado com uma prima minha, que me conhecia, e ele disse, vamos chamar a Jussi para gerenciar a empresa, administrar a empresa, porque os 2 eram engenheiros na Cerâmica Porto Belo. E aí nasceu a UNET Vale. Um ano depois que nós começamos, o Maurício, que era o primo meu, casado com a minha prima, foi embora para São Paulo. E entrou o Marcelo Lete, que é o meu sócio até hoje. Tá? Então, nós nos conhecemos, né, depois de um ano que a UNET Vale tinha. E o outro sócio, logo depois nós compramos a parte dele, porque ele saiu da Cerâmica Porto Belo e foi embora para Criciúma. Tá? E assim nós começamos. E naquele momento, quando nós tomamos a decisão de realmente abrir a empresa, nós colocamos uma faixa na entrada de Tijucas, né? Tijucas tem a entrada principal ali do lado da ponte. Sim. Nós fizemos uma faixa de TNT, certo? Bem básica, bem simples, e colocamos na entrada da cidade. Em breve, internet para você, tá?
Anos depois, nós ficamos sabendo, por uma pessoa conhecida lá que tem relacionamento conosco, que ele tinha pensado em abrir um provedor de internet. Ele teve a mesma ideia, mas quando ele viu a faixa, não, já tem alguém já que está abrindo, então desistiu da ideia. Sim. Sabe? Sim. Então, e aí nós começamos. E no início de toda a empresa, Beto, né? E uma empresa pequena de tecnologia, nós éramos 3 pessoas, basicamente. Eu, o Marcelo e um técnico que cuidava da parte técnica e fazia a instalação. A empresa foi crescendo, tá? Fomos chamando mais colaboradores, fomos criando times de trabalho, né? Time de tecnologia, o comercial, o financeiro, o atendimento ao cliente. À medida que a empresa foi crescendo, nós fomos incorporando, né, pessoas para trabalhar conosco. Chegou um momento que nós precisávamos de líder para liderar essas pessoas, porque eu e o Marcelo já não dávamos mais conta. E, por último, então, trouxemos o setor de RH para cuidar de todo esse time. Tá? Você conhece bem, né? Nós temos uma pessoa lá muito especial que se chama Raquel Venere, que cuida no nosso time lá e que eu fico muito feliz e honrada de ter a presença dela. Ela começou, a Raquel, só fazendo um parênteses aqui, gente. Ela começou em fevereiro, fez 5 anos agora. E logo em seguida, dia 8 de março, foi o Dia da Mulher. Tá? E ela fez uma celebração, uma homenagem, né, para as mulheres. Quando eu entrei na sala de treinamento, que eu abri a porta e ouvi e vi tudo que a Raquel preparou, eu disse, gratidão, Senhor. Era exatamente essa pessoa que eu esperava para cuidar do nosso time, tá? Tanto carinho, tanta dedicação que ela tem com as pessoas. Sim. E até pouco tempo, eu e o Marcelo, até 3 anos atrás, eu e o Marcelo fazíamos reuniões com os líderes toda semana, tá? Toda semana a gente tinha reunião comercial ou com financeiro, estávamos acompanhando, né? Todas as campanhas de marketing nós participávamos para dar ideias, debater. Nós estávamos muito presentes no operacional. Eu, principalmente na área comercial e na área financeira, na área de RH, nós estávamos ali diariamente fazendo esse acompanhamento. Com o passar dos anos, o time absorveu, né? E está tocando sozinho agora. Ô, Jussi, eu quero voltar só um passinho atrás, porque eu acho que nesse nosso momento, né, a gente que tem a proposta nesse podcast falar de negócios, falar de finanças também, e esse empreendedorismo, né, hoje eu acho que muitas pessoas vão estar assistindo a gente e vão estar se identificando um pouco com partes da tua história, né? Mas eu vou voltar lá em 97. Uma empresa de tecnologia, que a internet não era o que é hoje, né? Era internet de escada, né? De escada, né? E as pessoas tinham uma outra mentalidade também, né? Era um outro momento de vida, né? E a nossa região também era uma região que não era tanto quanto é hoje, né? Desenvolvida e tudo mais, né? Como é que foi falar de tecnologia? E aí falando um pouco de inovação, né, Jussi? Sim. E de disruptura de alguns modelos, né? Do que tinha e do que passa a ter, né? Como é que foi trabalhar com internet aqui na nossa região? Roberto, foi uma construção, né? Porque a internet foi uma inovação a nível mundial. Então, as pessoas precisavam, foram com o tempo se adaptando e entendendo o que era a internet. As pessoas chegavam lá e diziam, eu já vi todo o conteúdo de vocês, na página de vocês, eu já conheço a internet toda. A pessoa tinha a mentalidade que o conteúdo que tinha na nossa página, aquilo era a internet. A página? A página. Que aquela página da Unet Vale, eu já li todas as notícias, eu já li todos os comentários, eu já li tudo que tem ali, acabou a internet para mim. Tá? Olha só. Então, hoje é muito fácil a gente falar, as pessoas não fazem ideia, né, de que... Mas era novo, tá? Quem tinha uma loja, como que eu faço para entrar na internet? Tá? Como que eu faço para entrar na internet? As pessoas não tinham noção. Hoje, o e-commerce, né, vende milhões e milhões, principalmente agora na pandemia, e cada vez mais as pessoas jovens, né, preferem comprar online do que comprar em loja física. Muitas pessoas jovens preferem isso. Outro padrão que mudou também de comportamento que eu vejo antigamente nós usávamos telefone, né? Sim. E hoje as pessoas preferem mandar um áudio, tá? Mandar um WhatsApp e não falar. Não falar. É verdade. Tá? Ninguém liga mais pro Beto para falar alguma coisa. É só mensagem. Sim. E a tecnologia também, nós fomos crescendo e evoluindo com a tecnologia.
Nós começamos com o rádio, que era com rádio não, com o discado, que era a tecnologia que tinha na época. Alugávamos lá trocentas linhas telefônicas, que linha telefônica no passado tinha grande valor, né? Sim. Então nós pagávamos aluguel de linha telefônica para poder fazer a conexão. Era por telefone? Era por telefone, tá? Era por telefone, um modem conectado à linha telefônica, que dava um barulhinho, né? Sim, nossa, esse barulhinho. Acho que não tem quem não tem um pouco mais de tempo e não lembra do barulhinho da discagem, né? Exatamente, tá? E aí levava tempo para abrir a página, né? Sim. Hoje, se der algum atraso, as pessoas já ficam loucas, né? Sim. Então tinha isso. Depois nós migramos para a tecnologia do rádio, certo? Que aí nós conseguíamos já atender umas bandas maior para o cliente, tá? Tivemos também nesse período, entre a transição do discado e do rádio, a Unet Vale foi um dos maiores autenticadores de ADSL da Brasil Telecom. O que é autenticador de DSL? A Brasil Telecom, ela vendia a conexão de internet através do ADSL, mas precisava passar por um provedor de internet para autenticar, para dizer, o Beto está querendo se conectar na internet da Brasil Telecom. Sim. É ele mesmo? Não, é o Beto. Ok, então deixa passar. Tá? É isso que nós fazíamos, essa autenticação. E a Unet foi uma das maiores? Foi uma das maiores, nós ficamos em terceiro lugar em Santa Catarina de autenticação de ADSL. Olha. Era bem forte. E em seguida veio o rádio, que aí era muito mais vantajoso. Na época, se eu não me engano, nós ganhávamos da Brasil Telecom R$18,90, R$14,90 por autenticação. E aí veio o rádio, onde nós fazíamos o serviço completo, né? Nós entregávamos a internet para o cliente, que era um foco muito maior, e até porque o ADSL foi caindo também de uso, né, com o passar do tempo. Hoje em dia, quem tem ADSL, eu acredito que sejam poucas pessoas. Os próprios provedores, que nós chamamos regionais, né, nós captamos esses clientes das grandes operadoras. Tá? Entendi. Ô, Jussi, e vamos falar um pouco mais, então, desse momento atual, né? E aí tu trouxe um aspecto que eu acho que é legal a gente falar, que serve muito para o teu modelo de negócio, né, para o teu segmento, que é o segmento da tecnologia, mas também ele pode servir para qualquer outro segmento, né? Que é uma mescla da tecnologia, dos meios, né, das operações com as pessoas, né? Então, quando traz esse aspecto, né, de uma empresa de tecnologia muito focada em inovação, muito focada em coisas novas que estão acontecendo, né? Mas também esse olhar para as pessoas da empresa. E também olhar, naturalmente, para as pessoas clientes, né? Para os clientes da empresa, né? E eu imagino que a Unet Vale hoje tem uma imensidão aí de clientes, né? Mas nesse aspecto, quando tu traz do empresário hoje, olhar para as pessoas, né? Como é que é esse olhar? Ou a dica que tu daria, né? São dois olhares, como tu falou, né? O marketing para captação de clientes, atendimento ao cliente, e o endomarketing, que é o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, tá? Eu sempre digo lá na Unet Vale que as pessoas merecem ser clientes da Unet Vale. Por toda essa dedicação que nós temos, né? Quanto empresa, quanto colaborador, de atender bem o cliente, de ser realmente referência no que nós fazemos. A nossa gerente participa muito ativamente de uma associação de provedores em Santa Catarina, e volta e meia ela comenta que, conversando com outras pessoas do segmento, né, dizem, não, mas a Unet Vale é muito correta. Vocês usam esse servidor? Gente, isso é muito caro. Não, mas vocês fazem isso? Gente, isso é muito caro. Então, nós primamos muito pela qualidade do nosso serviço. Sim. E também pela qualidade de atendimento do nosso cliente. Há 2 anos atrás, nós fizemos o treinamento da Disney, né? Lá interno na empresa, então aplicamos, ficou uma comissão encarregada depois desse treinamento de sempre voltar ao assunto, bater na mesma tecla para manter a qualidade do atendimento do cliente. Até ontem, Beto, eu estava fazendo a minha unha para vir bonita para cá, e a manicure me disse, Juscelene, teve um técnico de vocês aqui em casa semana passada que eu preciso te contar. Que primor de profissional. Eu disse, me conta mais. Ela disse que ele chegou, ele foi trocar um roteador na casa dela. Sim. E ela tinha um roteador na cozinha, cheio de fio pendurado. Ele foi lá, tirou aqueles fios todos que estavam incomodando, fixou o roteador na parede, tá? Atendeu. E, além de fazer o trabalho muito primoroso, ela disse que ele tinha uma educação incrível.
né? Que ela tentou até brincar com ele, puxar a piada. Ele respondeu, mas manteve uma postura profissional, né? Sem ser íntimo do cliente, né? Tão íntimo, mas sendo agradável e cordial com o cliente. Então, esse tipo de feedback, até preciso passar esse feedback, saber Sim. quem é o técnico, preciso olhar na gestão da cliente, saber quem é o técnico, para passar esse feedback para ele, né? E agradecer pela postura dele, porque ele que é a imagem nossa lá na empresa, né? Sim. E falando um pouco, então, dos nossos colaboradores. Eu vou só dar uma estacionada aqui, porque Fala. eu acho que essa primeira olhar, né, do empresário, né, pro seu cliente, né, e esse estar próximo também do cliente para ouvir a verdade, seja ela boa ou não, né? Aqui nós tivemos um bom exemplo, né? Mas estar aberto para esse feed, né, esse retorno do cliente, de como está esse atendimento, né? E tu tem a felicidade também de onde tu tem a empresa, é a comunidade que tu vive. Sim. Né? Acho que identifica muito também, né? Você é de Tijucas e atende Tijucas e região. Então, as pessoas se identificam muito com isso, né, Jussi? E essa questão de estar aberto para isso, seja ela um bom ou não tão bom retorno, né, do atendimento, do produto, né? Isso é uma coisa que valoriza muito o cliente, ele se sente valorizado, né? Eu acho que esse ponto que tu traz, acho que é um ponto que quis dar uma estacionada aqui pra gente dar uma... Sim, falar mais sobre isso. Falar um pouco mais sobre ele, depois a gente já vai pro público interno, né, Jussi? Esse olhar é um olhar muito... ele é muito... claro, a gente se expõe um pouco no sentido assim, parceiro, o que o cara vai dizer pra mim, né? Uma coisa boa, uma coisa não tão boa, né? Mas valorizar o cliente verdadeiramente na opinião dele, né? Eu acho que é um ponto que ele faz toda a diferença nos negócios hoje, né, Jussi? Não, com certeza, Beto. E assim, ninguém é perfeito e nenhuma empresa é perfeita. Sim, acontecem erros, acontecem falhas, acontecem, mas nós estamos lá prontos para resolver. Já aconteceu de ligar pessoas conhecidas minhas, Jussi, estou com um problema, já liguei lá 2 vezes, não conseguiram resolver. Calma, não te preocupa que já vai ser resolvido. E quando o cliente tem um problema e prontamente é resolvido, ele fica muito mais fiel à empresa ainda do que aquele que nunca teve um problema. Porque ele tem a segurança de que estando ali, Sim, prontamente vai ser resolvido, tá? E esse é o objetivo. Nós, a cada ano, a gente diminui o tempo de atendimento para o cliente, tá? Estamos sempre nos aprimorando para diminuir esse tempo de atendimento do cliente. Porque nós sabemos, né, Beto? Ninguém fica mais sem internet, né? É verdade. A internet passou a ser um objeto de, vamos dizer, de primeira necessidade, né, Jussi? Exatamente. Ô, Jussi, mas assim, ó, imagina, tu trouxe algumas coisas que eu acho que é legal a gente também dar uma falada a mais sobre isso, né? Essa questão hoje do tempo de... Eu não vou falar paciência, porque é uma coisa muito pessoal, né? Mas da tolerância das pessoas esperar um retorno, né? Eu tenho a impressão que isso diminui cada vez mais, né? As pessoas, elas são mais, sei lá, mais angustiadas, mais ansiosas, né? E talvez 1 hora antes servia para esperar, hoje 15 minutos é muito tempo, né? E imagino que no segmento de vocês, se falando de internet, a pessoa ficou minutos sem internet e já deve ser aquele... Né? E como lidar com essa ansiedade do cliente, sabe, Jussi? Do tipo assim, pessoas que cada vez menos querem esperar, né? Como é que vocês estão olhando para isso? Roberto, sabe que enquanto tu fazia essa pergunta, eu fiquei pensando, né? Eu penso que eu vou gravar um podcast sobre mindfulness. É um bom tema. Exatamente. Para as pessoas conseguirem respirar um pouco, né? Sim. Porque como nós temos muita informação, o nosso cérebro fica muito acelerado. Eu vim para cá agora com o meu filho, né? O meu filho mais novo, o Cauê, que tem 19 anos. Disse, filho, eu preciso de motorista, vamos comigo hoje. De Itapema até aqui, de Tijucas até aqui, ele fez 582 perguntas. Mãe, eu te mandei ontem aquele material, tu analisou? Eu disse, filho, não, tu mandou 10 horas da noite, eu fui dormir porque eu já tinha compromisso. Não, mãe, mais isso, mãe, mais aquilo, mãe, mais aquele projeto. Eu disse, Cauê, calma, vamos respirar? Eu tô indo para um podcast agora, deixa eu ficar tranquila, não quero ficar com a minha mente, sabe, processando muita informação. Então é interessante nós conversarmos com as pessoas exatamente sobre isso, sabe? Para todo mundo diminuir um pouco o ritmo, né? O excesso de informação faz a pessoa ficar muito agitada e querer dar conta do mundo e fazer tudo. E muitas vezes, quando nós estamos mais calmos, mais serenos,
é que vem as respostas que nós precisamos, né? E não sair correndo e fazendo tudo que acha que precisa ser feito. É verdade. Tá? Mas tu sabe que tu trouxe talvez Mas deixa eu só te falar, né? Claro que nós, quanto empresa, só porque me deu essa ideia agora de falar sobre isso, né? Ideia. Vamos voltar a falar sobre isso. Vamos, mas nós, quanto empresa, é como eu te falei, nós procuramos ter ferramentas, tecnologia dentro da empresa para que o atendimento seja cada vez mais ágil e mais rápido para satisfazer a necessidade do cliente, tá? Sim. E não deixar ele sem internet. Sim. Mas tu acha que isso vai ter volta? As pessoas vão voltar a ser mais pacientes e vão ser mais tolerantes ou não? Isso é uma coisa que não tem mais volta. Beto, depende de cada um, né? Eu penso que isso é uma escolha pessoal, tá? A pessoa olhar para dentro e ver quais são os seus valores, o que é importante para si. Eu penso que é uma escolha de cada um. Sim. Tá? Ô, Jussi, e agora vamos para a segunda perna da pergunta, né? Que é esse olhar da empresa para os seus colaboradores, né? Então, quando a gente imagina uma empresa de tecnologia, pensa, os caras lá são só acelerado, é só máquina, né? É só robô, né? E eu tenho a oportunidade de entender um pouco mais o NetVale e a maioria das vezes é bem pelo contrário, né? É uma empresa assim que olha muito para as pessoas, né? E esse olhar, imaginando quem está ouvindo e vendo a gente agora, né? Esse olhar do empresário para as pessoas da empresa, tu acredita que tem um retorno imediato no resultado da empresa? Com certeza, Beto, tá? Porque são as empresas, a soma individual de cada pessoa que está lá, que faz a empresa ser o que ela é e o resultado que ela tem. Por isso a importância do RH, tá? Dentro da empresa, de olhar para o colaborador, de entender a necessidade de cada colaborador especificamente. Então, isso nós fazemos com muito esmero, assim, tá? Até quando a nossa gerente começou a trabalhar conosco, ela trouxe uma expressão que realmente representa o que é o NetVale, que é uma empresa com alma. Exatamente por ter esse olhar para a pessoa, para o colaborador. Ontem eu comecei um novo movimento também, um novo desafio na empresa, que foi falar para os colaboradores. Então eu fiz 3 momentos de fala na empresa, um às 8 da manhã, outro às 1h30 da tarde e outro às 16 horas, falando sobre o poder da palavra. Tá? O quanto o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós sentimos influencia no resultado da nossa vida pessoal, da saúde física, saúde emocional, saúde financeira, né? Todos os nossos resultados estão diretamente relacionados com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras. Isso é um conteúdo que realmente engrandece a pessoa. Eu sei que todos saíram de lá pensando um pouquinho sobre o assunto. Hoje de manhã tive a oportunidade de encontrar com a esposa de um colaborador e ele disse, ele gostou muito daquilo que tu falou, aquele vídeo que tu passou sobre a mensagem da água, Dr. Masaru Emoto, passa para mim que eu também quero assistir, ele comentou um pouco. Então, plantar isso dentro da vida das pessoas e oportunizar para elas o crescimento interior. Sim. Ô, Jussi, e vamos aproveitar então essa tua deixa, né, desse teu, eu vou dizer, uma nova fase, né, e é legal, né, a gente falar um pouco disso, porque imagina que tem pequenas empresas que elas não vão ter um RH estruturado, né? Então a importância do empresário, do gestor, de ele estar próximo do seu colaborador, conversando. A gente fala um termo técnico, né? O feedback, né? Mas é uma conversa, né? Isso. Ouvir os anseios, tal, e as sugestões, tem muita coisa boa, né? Lá na cabeça, na vida do colaborador, né? E às vezes o empresário ele perde a oportunidade de crescer ainda mais, né? Quando ele tira esse diálogo, né? Ou ele limita por causa do tempo, outras prioridades, né? Mas falando um pouco dessa tua nova fase, né? Eu digo nova fase porque admiro muito, né? Quando a pessoa ela tem o conhecimento e ela se propõe a dividir com as pessoas, né? E a nossa ideia, quando surgiu de falar um pouco sobre negócios e finanças, né? Falar um pouco também sobre essas questões que estão antes, né, daquilo que as pessoas não conseguem enxergar, né? Que é toda essa preparação e tal. E um tema, Jus, que me chamou a atenção para a gente conversar um pouco hoje também, é justamente a questão da gestão do tempo, né? E tu, em todos esses teus estudos, né, tive a oportunidade de ouvir a Raquel me falando um pouco, né, sobre o teu conhecimento nesse assunto, e achei que para um primeiro nosso encontro aqui nesse podcast seria legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Gestão do tempo é um tema que está muito em alta. As pessoas elas estão falando muito disso e cada vez mais elas têm a necessidade de viver isso, não só falar isso, né? E aí, Jus, gestão do tempo no mundo de hoje? Então, conta um pouco. Eu pensei um pouco sobre isso, né? Do que eu já vivenciei, do que eu já aprendi, e eu gostaria de compartilhar
4 momentos assim. Um primeiro momento é um vídeo que existe do Stephen Covey, tá na internet para quem quiser procurar, né? Que é sobre pedras grandes, é o título do vídeo, tá? O que o Stephen Covey faz? O Stephen Covey é um americano que, né, gestor, administrador, escritor, empresário, tem diversos livros escritos, um deles é Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, mas tem diversos outros livros. O que ele ensina nesse vídeo? Ele está numa plateia, falando para uma plateia, ele chama uma pessoa da plateia, que subiu uma mulher, e em cima de uma mesa ele tem 2 potes de vidro transparente. E do lado ele tem várias pedras grandes e também pedras bem miudinhas. Num primeiro momento ele pegou essas pedras miudinhas e jogou dentro de um daquele vaso que estava vazio e ficou até pela metade cheio daquelas pedras pequenininhas. E ele pediu para aquela pessoa da plateia, aquela mulher, que escolhesse algumas pedras grandes para pôr dentro daquele vaso. Naquelas pedras grandes estavam escritas temas, né, situações do nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos pais, o nosso lazer, a nossa atividade física, né, a nossa saúde, o estudo, a leitura de um livro, uma faculdade que eu quero fazer. Então, em cima de cada pedra tinha um tema. E ele pediu então que ela colocasse as pedras mais importantes para ela dentro daquele vaso que já estava cheio de pedrinhas pequenas. O que aconteceu? Ela não conseguiu colocar todas as pedras grandes das coisas que eram importantes para a vida dela dentro daquele vaso. Por quê? Porque estava cheio de pedras pequenininhas que representam as coisas que não têm importância na nossa vida. Sim. Certo? Sim. Uma conversa sem sentido, 2 horas olhando as redes sociais, um exemplo, né? E-mails que hoje em dia a gente não usa muito, né? Porque está tudo no celular, mas muito tempo que as pessoas perdem com coisas que não são produtivas. Jussi, vamos imaginar então que o vaso é o meu dia, são as 24 horas do meu dia. Exatamente. E as pedras são as coisas que eu vou fazer durante o dia. Exatamente. Num segundo momento, o que ele fez nessa apresentação? Ele pegou aquele vaso que estava vazio, pediu que ela selecionasse então o que ela queria, que era importante para a sua vida, e colocasse dentro do vaso. Então ela conseguiu colocar todas as prioridades, tudo que era importante para ela dentro do vaso. Por último, o Steven foi lá e derrubou aquele pote cheio de pedrinhas pequenininhas dentro do pote e elas se misturaram com as pedras grandes. O que ele quer dizer com isso? Que nos nossos 24 horas do dia nós precisamos ter as nossas prioridades do que é importante para nós, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o outro tema, Beto, é este aqui, que também é do Stephen Covey. Essa imagem está lá na internet, que são os 4 quadrantes. Sim. O que ele fala aqui? No quadrante 1, nós temos o que é urgente e é importante. Quando nós temos um assunto urgente e importante, nós precisamos fazer. Vá, faça e resolva, né? Por exemplo, chegou um cliente lá no Sicredi, muito estressado, que ninguém deu conta dele, chama o Beto. Isso é urgente e importante. Vamos atender a necessidade do cliente, vamos resolver. Já no segundo quadrante, que é o quadrante mais importante, é o não urgente, mas ele é importante. O que é importante para a empresa? O planejamento, as reuniões bem estruturadas, né, de decisão, Sim. de planejamento, o seu estudo, isso é importante. Então você agenda, olha, eu quero segunda-feira de manhã fazer isso, ter essa prioridade, porque isso é importante, criar um novo produto, alguma coisa dependendo da empresa. O terceiro quadrante, ele vem com o não importante, tá? Deixa eu ver aqui. E o delegue. Isso, um não importante, mas que é mais urgente. Não Exatamente. importante, mais urgente. Ele sim. não é importante, então ele não precisa de você, certo? Então você delega para que alguém resolva, tá? Precisa ser resolvido porque ele é urgente. E o último quadrante, então, é o não urgente e não importante. E esse aí, então, você precisa eliminar do seu dia a dia. Tipo o que, Jussi? Vamos um exemplo prático, assim, na tua opinião, né? O que seria hoje, na vida de uma pessoa, no teu olhar, né? No teu ponto de vista, que não é importante e não urgente? Roberto, quando eu olhei esse material, tinha uma frase lá que dizia de não importante e não urgente, que era fofoca. Essa é boa.
Eu fiquei pensando, gente, como eu sempre fui uma pessoa muito focada em estudar, em procurar evoluir e fazer o melhor, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, eu nunca tive tempo para fofoca. E aí, quando eu li aquilo, eu disse, gente, tem pessoas ainda que vivem na fofoca. O que vai acrescentar na tua vida, né? Ou na vida do outro? Aliás, não acrescenta nada, né? Só diminui. Então, isso é um exemplo, né? Às vezes, muitas mensagens, né, Beto? Hoje em dia que nós temos excesso de grupos, né? Excesso de grupos no WhatsApp. Eu já fiz, volta e meia, eu faço uma retrospectiva na minha vida. O que eu preciso eliminar na minha vida? O que eu posso delegar nesse momento, tá? Então, nós temos fases na vida, né? Ô, Jussi, vamos dizer então que uma dica, talvez, pegando esse teu gancho, né, do parar e avaliar, né? Hoje o mundo é muito corrido, as coisas são tudo para ontem, me parece, né? Mas a gente parar um dia, vamos dizer, hoje à tarde. Vou parar das 5 às 7 para avaliar as minhas rotinas. Né? Quanto tempo eu tô ficando em rede social? Né? O que eu ando assistindo? O que eu tô estudando? Né? E aí eu acho que antes disso, claro, né, Jussi, viria o meu planejamento, né? Eu vou dar um exemplo, lá em casa, todo ano eu, a Raquel e o Enzo, né, nós somos em 3, né? Então nosso filho tem 16 anos, né? E eu e a Raquel, e a gente antes fazia só eu e a Raquel o planejamento, agora o Enzo já está entrando no planejamento anual, né? Então a gente planeja o ano, quais são os objetivos do ano, né? Então a gente vai lá e define, isso, aquilo, enfim, são coisas que, não muitas coisas. Então definimos lá 3 ou 4 pontos, que são as coisas que no ano a gente vai fazer. Então a etapa primeira seria o planejamento, e a etapa segunda seria a revisão, a parada para revisão do planejamento. Bem, como é que eu tô nisso, né? Então, quando tu fala tu falou dá uma parada e dá uma revisada, né? É importante parar para ver como estamos, revisitando o planejamento. Agora, quem não tem planejamento, talvez é a hora de fazer um planejamento, então, né, Jussi? Exatamente, Beto. Outro dia eu ouvi um podcast que o palestrante falava que 80% do problema das pessoas, financeiro e problema de vida, é porque não tem metas definidas, tá? Como tu falou, né? Excelente, que você já tem um planejamento anual, que já sabem aonde querem chegar. E aí outro ponto que eu trouxe aqui, que isso também está na internet para quem quiser olhar, é o mapa de autoavaliação sistêmico. Exatamente para nós fazermos esse nosso planejamento. Porque, Beto, nós somos uns seres holísticos e completos, né? Sim. Não adianta eu ter um sucesso estrondoso, profissional, ser a mega empresária do Brasil, do mundo, e ter uma família quebrada. Para mim, não faz sentido. É o equilíbrio, né? Exatamente, é o equilíbrio. Ou, ao mesmo tempo, eu ter uma família muito legal, mas a minha saúde estar acabada, tá? Com problemas de saúde, problemas emocionais. Então, o mais serve exatamente para isso. Para nós olharmos para todas as áreas da nossa vida, todos os pilares da nossa vida e trabalharmos um equilíbrio. Isso que tu falou de fazer o planejamento e revisar é muito importante. Eu e meu marido fizemos um planejamento financeiro para o ano de 2023. Ontem, meu filho me ligou, que é cheio de ideias, né? 19 anos. Mãe, tem uma oportunidade, um apartamento lá em Itapema, um lançamento, não tem nem planta ainda, por isso que está com um valor excelente, papapá. Olha, são essas condições de pagamento. Eu disse, filho, isso não está de acordo com o nosso planejamento financeiro meu e do teu pai. O nosso objetivo é outro, embora isso seja uma excelente oportunidade, mas o nosso objetivo é outro, tá? E isso também para nossa vida pessoal, tá? Para nossa saúde, para nossa... Por exemplo, se tu tem o hábito de fazer academia e uma pessoa te convida para fazer alguma coisa no horário da academia, qual é a tua prioridade? Cara, eu posso fazer isso contigo, mas em outro horário, porque esse horário eu tenho a minha academia, a minha saúde é prioridade. Acho que aqui é legal, já vamos fazer esse parênteses. Eu gostei muito desse material, Jussi, porque esse material aí para planejamento e buscando equilíbrio, né? Ainda mais nesse momento que a gente acaba sempre pendendo para um lado, para o outro mais, né? Então, definir, e acho que é uma boa dica para quem... mas eu não sei como fazer, né? Então, que eu acho que já é um bom ponto de partida, né? Nós vamos deixar um QR Code
que eu trouxe, eu digitei, pedi para alguém digitar, é óbvio, né? Um material que, muito bom esse material. Que fala exatamente, tá? Aqui ele está impresso, né? Mas vai ter o QR Code para vocês acessarem, que fala exatamente como preencher o mais. Ele explica cada pilar da nossa vida e explica, né, para a gente dar uma nota para cada um deles. Então, normalmente, a gente tem algum pilar da vida que nós estamos esquecendo, né, ou não dando tanta atenção. Sim. E isso faz, então, que a gente tenha um olhar para todas as áreas da nossa vida. Então, esse material vai estar disponível no QR Code para ter acesso. A gente vai deixar o QR Code depois aí para o pessoal também poder fazer esse acesso, né, Jussi? Eu acho que é importante esse material de apoio, quem tiver oportunidade, né? E eu acessei ele, li ele e ele é bastante útil. Para quem não tem a ideia ainda de como fazer e também para quem já tem a ideia, porque tem muita dica, muita coisa que às vezes a gente não tem a ferramenta, né, Jussi? A gente não sabe às vezes qual ferramenta usar, né? E aqui ela é bem objetiva. Exatamente. E essa objetividade ela ajuda na execução, né? Porque às vezes fazer um planejamento muito mirabolante, ele vai ser pouco efetivo, né? Então tu ter um planejamento que ele é mais direto, mais objetivo, mais fácil de entender, né? E esse material ele ajuda muito nisso, né? Ele facilita não só o planejamento, mas principalmente a execução. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, né? Planejando. Ele é muito bom de plano, mas na execução pouco pratica, né? E aí ele vai dizer, mas eu não tenho as coisas, não dá nada, dá certo, claro, né? Ô Beto, e é exatamente por essa falta de parar e olhar para a sua realidade, né? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Existe um caminho a ser percorrido, existe uma jornada a ser percorrida. Então, aonde estou... E o conhecimento que eu tenho me trouxe até onde estou. Sim. Se eu quero avançar, seja em qualquer pilar da minha vida, eu preciso buscar conhecimento e fazer. Porque se eu não fizer nada, eu não vou chegar aonde eu quero. É verdade. E por isso a importância de olhar o mais e saber e definir o que é prioridade para você nesse momento. Um exemplo, às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade. Final da faculdade, fazendo um TCC. Qual é a prioridade número 1 dela naquele momento, dessa pessoa? Concluir o TCC. Quem já passou por um TCC sabe o drama que é. O drama que é. Então, nesse momento, precisa existir uma compreensão da família, que a pessoa vai precisar ficar ausente da família por alguns períodos para dar conta dessa demanda. Terminou a demanda do TCC, a vida volta ao normal, a pessoa tem tempo, né, o tempo normal que teria para dar atenção para a pessoa. Então, isso tudo precisa sempre esse olhar de planejamento. Nesse livro aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, certo? Ele traz todo esse material, gente, do mais, ele está aqui nesse livro Eu, Líder Eficaz, também do Paulo Vieira. E outra ferramenta que tem no livro O Poder da Ação, ele tem um conteúdo excelente, esse livro. Mas outro que também vai estar disponível para vocês no QR Code é essa Agenda da Vida Extraordinária. Ele tem um exemplo que também foi digitado, que vai estar à disposição de vocês, que ele saiu do livro, exatamente para nós elegermos as nossas prioridades e podermos atuar em todas as áreas da nossa vida, todos os pilares da nossa vida, certo? Para ter um equilíbrio na nossa vida, atuando em todos os pilares. Muito bom, Júcio. Olha, vou te dizer que aqui eu acho que já surgiu já umas 4 ou 5 pautas aí para adiante, né? Tanta coisa que a gente tem para falar, mas o nosso tempo também ele acaba sendo curto, né, Jussi? Mas quero te agradecer muito aí pela montoeira de dica que tu trouxe, tá? Dizer que as coisas elas acontecem tudo no seu momento. Mas para poder acontecer, a gente tem que se preparar e tem que querer, né, Jussi? Exatamente. E tu trouxe aí vários insights, várias ideias, né, de coisas boas. A gente vai voltar a conversar sobre outros temas, né? A Jussi é uma mulher muito espiritualizada. E quando a gente fala espiritualizada, né, Jussi, a gente não quer dizer religião, né? Sim. A gente quer dizer uma base que é a base da pessoa para encarar o dia a dia, né? Então, a gente percebe as pessoas, às vezes, um pouco perdidas nas coisas, né? Então, ter essa base, ela é muito importante, né? E mais importante ainda é quando, igual tu tá nessa tua fase de dividir com a gente essas coisas todas, todo esse conhecimento, né, Jussi? E a gente tem uma cultura um pouco, às vezes, de quanto mais tempo passa de vida das pessoas, parece que elas vão perdendo um pouco o valor, né? Mas tem que ser o contrário, né? Exatamente. Elas são cheias de coisa para dividir. A gente tem que se abrir para o mundo e o mundo tem que se abrir para a gente, né? E o nosso papel aqui também, Jussi, é falar um pouco sobre isso, essas suas experiências, não só de negócio, mas também de finanças. E eu acho que é uma outra pauta para a gente conversar
no próximo momento, é essa organização financeira, né, Jussi? Que ela é muito importante nesse momento, né? A gente vê lá pelo Sicredi, né, quantas pessoas precisam, né? E por incrível que pareça, a maioria das pessoas, às vezes, ela não sabe exatamente quanto ela ganha e quanto ela gasta. Que é o básico, né? Exatamente. Então o básico precisa ser feito, o básico, o óbvio, precisa ser dito, né? E a gente falar sobre essas coisas é muito importante. Jussi, mas eu acho que é importante pra gente finalizar, trouxe dica de leitura também, que é bem legal, vai ficar no QR Code também o material, né? Essa tua mensagem, né? Falando um pouco de gestão do tempo, né? E falando um pouco dessa tua história de vida também, Jussi. Qual é a mensagem, não vou dizer principal, porque tem um milhão de mensagens, né? Mas o que tu deixaria para nós, assim, de importante para ti nesse momento que tu dividiria com a gente? Beto, eu penso que é exatamente isso dos nossos pilares da vida, sabe? Que para dar a atenção que precisa para cada pilar da nossa vida. E muitas vezes as pessoas ficam, eu já fiz isso também, né? Mas ficam olhando as redes sociais, olhando a vida do outro. Sabe aquela historinha que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, tá? Vai molhar a sua grama, vai botar ureia na grama, ela também vai ficar bonita. Se você quer ter um casamento feliz, você precisa alimentar esse casamento, você precisa, né, ser uma esposa melhor, ser um pai melhor. Se você quer ser um grande empresário, você precisa estudar, você precisa entender de pessoas, buscar conhecimento. Então, todos os pilares da nossa vida, nós precisamos buscar conhecimento. Deixar um pouco, né, eliminar da nossa vida o que não acrescenta, que não traz engrandecimento para a nossa alma quanto ser humano, e buscar sim conhecimento para ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor, uma empresária melhor, uma amiga melhor. Crescer, sempre buscar crescimento e evoluir. E eu, como eu já te falei no início, fiquei muito grata com o teu convite. Alguns anos atrás eu escrevi qual era a minha missão de vida, porque a empresa, quando nasce, a primeira coisa a gente precisa escrever, né? Sim. Missão, visão e valores. E num determinado momento eu escrevi a minha missão de vida. E a minha missão de vida é... Eu sempre fico emocionada quando eu falo isso. Desculpa, pessoal, mas é assim. Não, mas é assim. Gente é assim, né? A gente é assim, tá? E cada vez que eu falo isso, toda semana eu estou falando isso e cada vez eu fico emocionada. É contribuir com a prosperidade das pessoas. Legal, e exatamente contribuir em todos os pilares da vida das pessoas. Porque nós somos, né, seres completos. Precisamos evoluir em todos os sentidos. E quero te dar um depoimento pessoal, Jussi, o quanto isso impacta na vida das pessoas, né? Às vezes o simples ato, que parece ser simples, né, de levar isso, essa mensagem para as pessoas, quem está recebendo pode mudar vidas, né? E ontem, quando a Raquel chegou em casa, ela falando desse teu momento de ontem, né, da força da palavra, parece uma coisa tão simples, né, mas o quanto que a palavra tem força, né, Jussi? Exatamente. E essa mensagem, por exemplo, tu trouxe, que pode ser objeto de fala nossa de um próximo podcast nosso, pode incentivar muito as pessoas a isso, né? A pensarem e falarem, fazerem coisas positivas, né, Jussi? Exatamente. E criar um mundo melhor para todos nós, né, Beto? Muito melhor, é verdade. Isso é ser cooperativa. Exatamente. Tu entende bem disso. Sim, Jussi, muito obrigado, tá? Te agradeço pela oportunidade de saber um pouco mais da tua história, né? De tu dividir um pouco mais desses teus conhecimentos, né, Jussi? São quase que infinitos, né? E eu sei que tu se prepara muito para isso, né? Que eu acho que é uma coisa bacana de falar. Eu penso, Beto, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que não sabe nada, né? Sim. Quanto mais tu procura aprender, mais a gente vê que não sabe. Mas esse teu aprofundamento nas questões todas, né? Não só do corpo, mas também da alma, com certeza isso transparece pra gente e influencia nos negócios, né? Então isso tudo... Jussi, muito obrigado, tá? Tá. Gratidão a minha, Beto. Que é isso. Essa foi a Jussi da Empresas NetVale, participando do nosso podcast Negócios Mais Finanças, né? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Um grande abraço e até a próxima.